Hoje, a lição de número 8, dia 25 de agosto de 2023, cujo tema é transgênero. Que transrealidade é essa? Textual diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Alguém, por favor, leia Verdade Prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, não é construção. Amém? Leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e do 18 ao 25, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. A igreja? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem se achava que estivesse diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão uma carne. e todos juntos, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Amém? Ainda de pé, vamos receber o nosso querido professor, presbítero Davi Lima, pode tomar o seu lugar, querido. E a igreja estenda a mão após mim. Eu convido o pastor Janésio para que venha orar para o Senhor. Presbítero Davi Lima. Repito após mim. Presbítero Davi Lima. É uma honra tê-lo conosco. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Pastor Janésio orando por nós. Seus mãos para cá, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã rendemos graças a Ti por estarmos na Tua presença, para estudarmos a Tua santa, gloriosa e bendita palavra, ó Pai. Aqui está o Teu Filho que tem se preparado, ó Pai, para ministrar esta aula, Senhor. Meu Deus, usa, meu Deus, tudo aquilo que ele buscou, Senhor amado, no conhecimento científico, no conhecimento humano e no conhecimento divino também, ó Pai. Dando graça e abrindo a nossa mente e nosso entendimento, ó Pai, para que possamos mergulhar, Senhor amado, nas profundezas da Tua sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço para a igreja. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar com os irmãos, para juntos podermos ministrar. Se sente, por favor. Essa aula é tão importante que é para falar sobre transgeneridade. E vamos fazer os slides. Toda vez como o tempo já é um pouco menor, a gente vai pular alguns pontos.
vai pulando algumas, eu vou passando aí, vai pulando para a gente poder também conseguir alcançar isso aí para o desenvolvimento da lição, ok? Desde já quero parabenizar os irmãos que aqui estão, né? Não sei se todos aqui estiveram ontem, mas quem esteve já veio de manhã. Eu sei que é um desafio, né? Quebrar um pouquinho, né? Além do horário, mas os irmãos entendem também a importância de estar aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Na verdade, Deus já está abençoando a sua vida e que Ele possa também continuar recompensando a sua vida de maneira grandiosa. Amém? Irmãos, nós vamos falar sobre essa lição e aí eu peço que os irmãos eles que estejam com a vista, possivelmente eu peço para os irmãos lerem o texto ou não, dependendo do desenvolvimento da aula, a gente vai conversando sobre. Ok? Então vamos lá, lição número 8, transgênero. Que transgeneridade é essa? Ok? Nós vamos falar aqui, desenvolver nessa lição, nós vamos falar a respeito dessa transgeneridade e a maneira como ela tem se desenvolvido no meio da sociedade. Ok? Eu faço das palavras que eu utilizei na outra lição, as mesmas de hoje. A ministra Natália está ali, a professora Natália, ela falaria certamente com muito mais autonomia e autoridade do que eu, o conhecimento dela é muito mais alto, que torna também a nossa responsabilidade maior para ministrando para ela. Se ela pudesse ministrar, certamente me assentaria para poder ouvi-la tranquilamente. Tá? Mas hoje essa responsabilidade está conosco, mas desde já eu quero mais uma vez enaltecer a sua pessoa e agradecer a Deus pela sua vida, porque foi alguém que trouxe ao nosso grupo, né, a nossa igreja ali, essa mentalidade, essa busca por entendimento diferente essa área aqui. Então, ela tem uma participação muito importante na minha vida ministerial. Amém? Vamos lá, tópico de número 1. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Aí vamos trabalhar 3 pontos: a identidade de gênero, cisgênero e transgênero e sexualidade. Tá? Nesse primeiro tópico aqui a gente vai trabalhar esses 3 subtópicos: a identidade de gênero, cisgênero e transgênero, transexualidade, transgênero e sexualidade. Tá bom? Os termos são um pouco diferentes. Nós precisamos entender que o que nós vamos desenvolver aqui é uma análise exatamente dessas questões. A gente não vai desenvolver aqui aplicando, isso aqui é pecado, isso aqui é do demônio, isso aqui não é exatamente essa a intenção da aula. A intenção da aula é exatamente nos esclarecer. Então, o pastor Douglas vai desenvolver dessa maneira, a nos esclarecer sobre esse tipo de pensamento, sobre essa ideologia, para que a gente possa, como igreja, compreender isso e também, naturalmente, trazendo pensamento apologético, que é o pensamento de defesa a partir de textos bíblicos. Então, a gente vai entender o que se passa, como é que se desenvolve, como é que foi construído, como é que se aplica, como é a maneira que eles desenvolvem essa ideologia e, naturalmente, fazendo pontuações bíblicas para a gente poder entender também, de fato, o que a Bíblia ensina e, naturalmente, o que a Bíblia ensina vai nortear a nossa vida cristã, vai nortear o pensamento cristão. Okay? Então vamos trabalhar esses 3 pontos aí. Vamos começar do uso da palavra gênero. Pode passar o primeiro tópico aí. Isso. Pode colocar o segundo. Vamos começar do uso da palavra gênero. A identidade de gênero vai falar sobre o desenvolvimento do feminismo, né? Houve 3 fases. Na lição anterior vocês estudaram sobre isso. Nós estudamos sobre isso quando fala da desconstrução da feminilidade. Fala sobre essas 3 ondas do feminismo. E essa última agora, dentro do século XX, que vai aplicar com mais intensidade essa ideia da ideologia de gênero, ok? Então, o uso da palavra gênero, dá para vocês lerem? Está legível? Dá para vocês conseguirem enxergar aqui? Agora fica claro? Se alguém puder apagar essas luzes aqui, eu acho que fica um pouquinho melhor, tá? Para que os irmãos possam enxergar. Então, uso da palavra gênero. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Deixa eu passar para vocês. O que a gente vai abordar aqui
é o que está desenvolvido aqui na revista, tá? Na missão aqui do pastor Douglas. Então nós vamos desenvolver aqui tudo que nós colocamos no slide, também está aqui, algumas coisas nós acrescentamos, outras nós extraímos, mas está tudo aqui. Nós não vamos ler completamente, senão nós vamos ter naturalmente um tempo muito menor dentro disso, ok? Então aqui nós temos a primeira questão que nós precisamos entender. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Então a palavra gênero, o uso da palavra gênero, ele é enfatizado exatamente para poder trazer a ideia. Muito obrigado, Deus. Eu disse hoje que vai ser servido por um grande homem. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que o maior serve o menor. Isso se literalizou aqui hoje, não foi? O maior servindo o menor. Então vamos lá. O que nós percebemos então aqui, dentro dessas características e uso dessa palavra? Essa palavra traz exatamente a ideia de que uma pessoa ela não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Então, dentro do pensamento da ideologia de gênero, eles trazem para nós, trazem dentro dos seus conceitos, do seu arcabouço marxista, de que o comportamento da pessoa ela não precisa de fato ser um comportamento que esteja adequado com o seu sexo biológico. Por exemplo, estou aqui, sou homem. Todavia, dentro desse pensamento da generalidade, nós, como homens, se nós não nos enquadrarmos ou não nos acharmos confortáveis dentro do nosso sexo biológico, nós naturalmente podemos nos comportar como sexo oposto, e dentro da multiplicidade de gêneros que nós vamos ver mais à frente. Então a pessoa não precisa absolutamente viver de acordo com o seu sexo biológico. Então o homem não necessariamente, dentro da ideia de gênero, não precisa viver, não precisa se comportar, não precisa de fato viver a sua vida como de fato ela fosse um homem. Ou seja, o homem pode optar por se comportar como uma mulher, e uma mulher pode optar por se comportar como um homem. Dentro dessa perspectiva, eles entendem que o comportamento social é que impera, e não o sexo biológico. Ou seja, o que vale para essas pessoas é a maneira como a sociedade vai aplicar a sua cultura. É bem verdade, muitos de nós aqui no ensino médio estudamos lá na sociologia, e ela fala que o homem ele é produto do seu meio. Logo, o homem ele participa da cultura do seu meio, e participando da cultura do seu meio, ele é induzido, ele é conduzido por essa cultura. É exatamente essa aplicação aqui. Não há uma questão de sexo biológico aqui sendo estabelecido, mas apenas um comportamento social. Ou seja, o comportamento social, ele vai além, ele está acima da característica biológica do ser. Então a característica biológica do ser, ela é inferior ao seu desenvolvimento social e cultural. É uma aplicação exatamente do marxismo, ok? Logo, mais uma vez, a gente vai destacar aqui, uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Gênero é a orientação e a orientação sexual não são determinados pelo seu sexo biológico. Vamos comigo? Gênero e orientação não são determinados ou seja, a nossa vida em si, ela não é conduzida absolutamente pelo nosso sexo biológico. Então o fato de você ter nascido homem, o fato de você ter nascido mulher, isso não muda nada, não interfere nada na tua vida social. A tua vida social ela pode ser totalmente diferente daquilo que o teu sexo biológico determinou. Ou seja, se você nasceu homem, se você nasceu mulher, isso não interfere nada. Importa exatamente a sua concepção, o seu entendimento a partir da cultura do seu contexto. Ou seja, se a cultura te dá a abertura de viver de maneira diferente, você não precisa de fato viver de maneira do teu sexo biológico. Se a cultura ela conduz você, ela abrange a possibilidade de você escolher o sexo que você vai viver, logo não importa se você nasceu homem e nem mesmo se você nasceu mulher. Amém? Pode seguir. Aí dentro disso, ele vai aplicar para nós, dentro do segundo subtópico, sobre o pensamento do cisgênero
e transgênero. Alguém aqui sabe o que é cisgênero e transgênero, tirando Natália? De fato, é um termo que a gente ouve, né? A gente ouve até hoje comumente, a gente ouve até com mais frequência do que ouvíamos, tá? Só que são termos que às vezes nos deixam muito confusos, tá bom? Então, o que nós vamos entender o que significa a palavra cisgênero, o termo cis e também a palavra transgênero, tá ok? O que é o cisgênero? Se refere à pessoa que está em concordância com o sexo de nascimento. Então, aqui seria coisa absolutamente normal. Então, eu sou homem e eu me identifico como homem. Então, nós aqui estamos enquadrados, de certa forma, dentro desse ponto aqui, porque nós nos identificamos dentro do nosso sexo de nascimento. Nasceu homem, se vê como homem, nasceu mulher, se vê como mulher. Então, o cisgênero, dentro dessa concepção, seria exatamente o nosso posicionamento aqui, um posicionamento normal. E percebe que até o normal ele foi alterado, né? O que para nós seria o nascimento normal, eles agora atribuem uma nomenclatura para cisgênero. Ou seja, era mais fácil aplicarmos como ser normal. Você nasceu homem, você é homem, você nasceu mulher, você é mulher. Mas eles agora aplicaram essa nomenclatura para que as pessoas pudessem se sentir mais à vontade dentro desse ciclo aqui, dentro desse conceito. Porque se eles aplicam como normal, parece que todos os demais são anormais. Então, para que as pessoas possam se sentir confortáveis dentro desse ciclo da transgeneridade, eles então estabeleceram uma nomenclatura para que todo mundo possa se sentir à vontade nesse meio, para que uma pessoa não possa se sentir excluída, ok? E o que é o transgênero ou a disforia de gênero? Diga comigo, transgênero ou disforia de gênero. Isso vai classificar a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Então, se o cisgênero, a pessoa está vivendo de acordo com o seu sexo de nascimento, a transgeneridade ou a disforia de gênero, ela vai exatamente classificar a pessoa que está vivendo com o sexo biológico, mas ela não está de acordo, ela está exatamente vivendo em oposição ao seu sexo de nascimento. Basicamente a pessoa nasceu homem, o ser humano nasceu homem, o indivíduo nasceu homem, mas ele não se identifica como homem, ele se identifica com outro sexo, tá? A pessoa nasceu mulher, o ser nasceu mulher biologicamente, mas ele não se identifica como mulher e logo ele vai optar por viver de acordo com outro sexo. Nós vamos citar alguns aqui mais para frente, porque não apenas fica entre homem e mulher. Lembra que nós falamos na aula anterior, lá quando nós falamos da lição, se não me engano foi da lição de número 4, nós falamos que há sempre um pensamento de libertação que existe, é sempre uma ideia de libertação que até mesmo se assemelha e se parece com a ideia da pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho também fala de uma libertação, todavia uma libertação do pecado. Então, há um pensamento dentro dessa ideologia que é sempre de libertação, ou seja, se você, porventura, nasceu homem, você não precisa ficar preso a esse pensamento que você precisa ser sempre homem. O momento que você desejar, no momento que você se sentir desconfortável vivendo dentro do sexo masculino, você pode se transportar para outros gêneros, para outras opções sexuais. Então, a ideia deles é o seguinte: se você como homem está preso dentro desse ideal, preso dentro dessa ideologia, preso dentro desse pensamento, você precisa se libertar desse pensamento patriarcal, você precisa se libertar dentro desse pensamento equivocado, que foi exatamente estabelecido pela sociedade ao longo dos anos, exatamente, que diz que o homem nasceu homem, ele precisa viver como homem, a mulher nasceu como mulher, vai viver como mulher, o homem tem a sua função dentro da sociedade, a mulher tem as suas funções dentro da sociedade, mas isso na verdade não permite o homem viver-se de acordo com o seu sentimento, de acordo com aquilo que ele deseja, né? De acordo com o seu pensamento, e naturalmente negando a sua biologia, negando o seu posicionamento biológico. Então, há sempre uma ideia de que você precisa se libertar, ou seja, você não precisa ser homem sempre, você pode se identificar com outro sexo e você logo precisa se libertar dessas prisões que te fazem viver como homem, que te fazem pensar como homem, que te fazem se comportar como homem. Então a gente precisa se desfazer disso. Esse é o pensamento da transgeneridade. Então, os transgêneros, eles alegam ter nascido
no corpo errado, identificam com um gênero diferente do sexo biológico. Então perceba, as pessoas elas estão tendo o pensamento, dentro desse contexto, de que você pode ter nascido no corpo errado. Quando nós falamos para poder pensar isso de uma maneira literal, isso é extremamente equivocado. De certa forma, para nós, parece algo que é inalcançável. Porque como é que uma pessoa nasce homem e ela não pode de fato viver como homem porque ela nega que nasceu no corpo errado? Então perceba que isso traz para nós uma gama de questionamentos, inclusive de confusões para a nossa vida. Porque quando as pessoas elas se acham e falam assim, eu sou transgênero, mas como é que você é transgênero? O que é um transgênero? Um transgênero é uma pessoa que alega ter nascido com sexo, mas ela se considera ter nascido no corpo errado, ela precisava nascer no outro corpo. Isso naturalmente já é uma negação direta da criação divina. Então nós precisamos perceber dentro do nosso contexto que essa transgeneridade ela já vai confrontando diretamente a criação divina. E aí, ao mesmo tempo, eles entram em contradição, por quê? Porque se eles alegam não ter homem, não ter mulher, por que eles querem mudar algo que para eles não existe? Se não existe homem, biologicamente falando, se não existe mulher, biologicamente falando, o que importa é o ser social, então se importa o que importa é o ser social, então não existe homem e mulher, então por que eles querem mudar isso? Então perceba que dentro desses pensamentos adentram algumas contradições, porque eles querem mudar algo que eles afirmam que não existe. Então se não existisse, eles não estariam lutando para poder mudar isso. Mas para eles, dentro da questão biológica, essa questão biológica é totalmente desprezível, mas a questão biológica para eles também, para esse pensamento aqui, quando eu falo para eles, para o pensamento transgênero, para a transgeneridade, esse pensamento da transgeneridade também vai trazer essa contradição. Qual a contradição? Se há uma luta interna deles para o ser social ser estabelecido, logo eles também negam a biologia. Só que em outros pontos, a biologia para eles, para esse pensamento, ela deve ser respeitada. Ou seja, eles são relativistas. O pensamento da transgeneridade é relativo. Por quê? Porque em alguns pontos a ciência, a biologia, ela tem que ser defendida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser respeitada. Só que num ponto que confronta a sua realidade, agora essa ciência ela tem que ser desprezada, porque logo essa ciência pode tornar o ser humano escravo do seu sexo biológico. Nós vamos falar disso mais à frente também, ok? Passa aí, profeta. Então vamos lá, cisgênero, nós já entendemos que é uma pessoa que se sente confortável no sexo biológico que nasceu. E o transgênero, aquele que não se sente confortável no sexo que nasceu. Ok? Cisgênero, nasceu homem, está confortável como homem, vive como homem. Transgênero, nasceu homem, não se sente confortável como homem e deseja agora viver e participar de uma outra sexualidade. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui para poder refutar esse pensamento. Deus ele é perfeito e inerrante. Diga comigo, Deus é perfeito e inerrante. Tá? Então aqui nós já temos uma aplicação como uma defesa, que a gente chama de apologética, de apologia, que é a defesa da nossa fé. Tá bom? Então nós vamos ver alguns textos que comprovam exatamente essa perfeição da criação divina e também essa inerrância da criação divina. Tudo que Deus faz, ele é perfeito e Deus nunca erra. Tudo que Deus faz é perfeito e Deus nunca erra. Gênesis capítulo 1, versículo de número 31 vai dizer: e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito, olha lá, o texto aí, ó, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 6. Ou seja, tudo que Deus fez, após Ele criar, após Ele estabelecer tudo, após Ele dizer, faça o céu, faça a terra, depois de Ele fazer tudo, Ele olha para a sua criação e ele vai expressar, tudo isso que eu fiz é muito bom. Ou seja, nada do que Deus fez foi errado, nada do que Deus fez foi equivocado, nada do que Deus fez foi relativo, não. Tudo Ele cria perfeito, tudo Ele cria de maneira agradável. Tá? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 31, e Salmo 18, versículo 30, verso 30 vai dizer:
O caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus é refinada. Ou seja, se dentro desse pensamento de transgeneridade vai trazer para nós que o homem nasceu homem, mas não se sente bem ali, então ele pode transitar na sua sexualidade, tanto para homem quanto para mulher, como para pansexual, tanto como para bissexual, como para outros pontos que nós vamos destacar mais à frente. Ele pode transitar dentro dessas relações sexuais que a cultura lhes apresenta. Nós percebemos que o caminho de Deus, ele é perfeito. Então Deus não fez o homem errado. Eu nasci homem, mas eu não me sinto confortável aqui, eu estou no corpo errado. Não está no corpo errado, está no corpo que foi estabelecido por Deus, na criação, está no corpo que foi estabelecido por Deus, em todo o seu projeto divino, está no corpo que foi estabelecido por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Por quê? Quando Deus vai falar com Jeremias, Deus vai falar: Jeremias, eu te conheci antes de você ser formado no ventre da sua mãe, e eu te dei as nações por profeta. Deus já está falando com Jeremias: Jeremias, eu criei você homem, e você vai ser um profeta no meio da geração. Deus poderia falar: olha, Jeremias, quando você ficar velho, você vai ser profeta ou profetiza. Não, ele diz: você será profeta de Deus. É isso que Davi vai falar para Salomão: seja homem, se porte como homem, tenha postura de homem, se comporte de maneira adequada, conforme o sexo que você nasceu. Não tem divergências nos ensinamentos e na criação divina. Se você não nasceu homem, você não nasceu no corpo errado. Se você nasceu mulher, você não nasceu no corpo errado, porque Deus te fez de maneira perfeita, e o caminho de Deus, ele é perfeito, a palavra de Deus, ela é perfeita. Então quando Deus disse haja, tudo se estabeleceu perfeitamente. Quando ele cria o homem de maneira perfeita. Você pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja Deus. Salmos 19:7. Quem é que pode, tem como colocar aí na tela? Quem é que pode ler em voz alta aí, por favor? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então o que a gente percebe aqui? Que a lei do Senhor, ela é perfeita. A palavra do Senhor, ela é perfeita. Dentro desse pensamento, nessa ideologia, eles inclusive tentam desmistificar a Bíblia. Eles tentam desconstruir a Bíblia Sagrada, tentam desconstruir alguns textos que eles consideram como equivocados. Entenda, na Bíblia você não vai encontrar nenhuma citação sobre transgeneridade. Na Bíblia nós não vamos encontrar nenhuma situação, nenhum texto falando sobre esse pensamento, essa ideologia de transgênero. Tá? Só que o que mais nos aproxima é exatamente a aplicação que é feita, tanto de Deuteronômio capítulo 22, Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, 1 Coríntios capítulo 6, nós temos citações que falam da homossexualidade. Mas na Bíblia, especificamente, esses termos não estão escritos. E aí a perspectiva deles é: se na Bíblia não está escrito isso, não há nada de errado com isso. E os textos que trazem ou querem defender esse tipo de pensamento, ou os textos que querem inibir esse pensamento, eles têm que ser tirados porque eles são preconceituosos. Então tem que ser extraídos da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia não precisa ter escrita tudo que nós vivemos no contexto de hoje, para que ela possa continuar sendo verdadeira. A Bíblia não deixa de ser verdadeira, a Bíblia não deixa de ser a palavra de Deus, a Bíblia não deixa de ser a nossa regra de fé e prática, porque ela não tem termos que nós utilizamos no tempo de hoje. Até porque o tempo em que ele foi escrito precisa ser respeitado. E nós já falamos disso aqui em outra ocasião. Então nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia não precisa falar de tudo para que ela possa nos dar orientação para tudo. Porque a Bíblia ela também trabalha com princípios. Então são os princípios bíblicos que norteiam a nossa vida. São os princípios bíblicos que norteiam a vida cristã. São os princípios bíblicos que nos fazem defender também a nossa fé cristã. Então, por exemplo, não fala sobre transgeneridade, não fala sobre transexualidade, não tem nenhum termo lá.
Amém? Mas a Bíblia também vai nos orientar, dentro desses textos que nós falamos agora, Deuteronômio 22, Romanos 1, 1 Coríntios 6, que vai falar ali sobre a homossexualidade. Não tem o texto, mas vai falar do homem que se comporta de maneira afeminada. Não tem o texto escrito lá, não tem a palavra escrita transexualidade, mas vai falar que o homem que se veste como mulher e a mulher que se veste como homem, isso é abominável aos olhos de Deus. Então isso são o quê? Princípios, diga comigo, princípios. É isso que nós precisamos entender quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Nem tudo é de fato na sua literalidade. Por quê? Porque o contexto é diferente. Só que nós tiramos o princípio disso. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 6 vai começar dizendo assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está falando de um contexto ali de religiosidade também, de comer alimentos que eram profanos, que eram alimentos que eram oferecidos aos ídolos. Só que ali o princípio, qual é o princípio? Se comer carne, é a base, se comer carne escandaliza o teu irmão, o que você tem que fazer? Não comer carne. Qual é o princípio que está sendo estabelecido ali? A vida em comunidade vai muito mais além do que a satisfação do teu desejo pessoal. E aí vai colocar pessoas fracas e pessoas fortes espiritualmente, e as pessoas fortes precisam respeitar as fracas, mas as fracas também precisam respeitar as fortes. Então o que ele está dizendo? Mais importante do que aquilo que você acha certo ou errado, mais importante do que isso é o teu relacionamento com o teu irmão. Então a vida em comunidade é muito melhor, é muito mais importante, é muito mais elevado do que nós brigarmos porque um gosta de azul e outro gosta de rosa. Então se eu amo meu irmão, eu abdico da minha vontade para que ele possa se sentir agradável, se sentir confortável, para que a gente possa caminhar junto até o céu. Então a Bíblia trabalha com princípios. Então dentro disso, embora o pensamento aqui de transgeneridade venha querer desmistificar a Bíblia, fala assim, mas lá não está escrito. Mas não precisa estar escrito para eu crer, não precisa estar escrito para que seja verdade. Se a Bíblia nos traz princípios que são verdades para nós, é isso que nós vamos defender. Então não se deixe abalar, fala assim, mas realmente não tem, e agora? O que a gente faz? Pode ficar tranquilo, os princípios bíblicos continuam sendo estabelecidos sobre as nossas vidas como regra de fé e prática, ok? Temos mais um texto aí, Salmos 119, versículo de número 129, vai dizer que são maravilhosíssimos ou maravilhosos, são os teus caminhos, ou seja, os caminhos de Deus são maravilhosos, irmãos. Os caminhos de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, eles são maravilhosos, e logo se são maravilhosos, são perfeitos, são bons, são agradáveis para a humanidade, amém? Seguimos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Sei que é mais amplo aqui, né? Mais um, Salmo 119, passa aí. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso interior, a nossa alma, a nossa psique, ela naturalmente sabe que as obras são de Deus. A gente sabe no nosso interior que foi Deus quem estabeleceu as coisas. Nós sabemos no nosso interior que Deus é quem estabeleceu. O Romano vai falar sobre isso. Que as pessoas sabem que é obra de Deus, mas elas querem negar aquilo que Deus criou. As pessoas, o ser humano, ele sabe que há uma criação, que há um ser, que há um Deus que estabeleceu a sua vida, mas ela reluta contra isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Durará? Durará? Então Deus não cria o homem para chegar mais lá na frente e vai falar, eu vou ser mulher. Não, Ele estabeleceu, e aquilo que Ele estabeleceu é eterno. O mundo passa, a cultura passa, a palavra do homem passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Nada se deve acrescentar, olha aí, Eclesiastes ainda, nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor, para que haja diante dele. Sabe por quê? Se a palavra de Deus mudasse, se Deus ele mudasse, logo naturalmente, muitas das vezes as pessoas poderiam não ter temor diante desse Deus. Mas olha Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes,
em quem não há mudança e nem sombra de variação. Oh, glória! Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Isso aqui são textos exatamente para nós defendermos a nossa fé. Amém? Seguimos aí. Dentro da leitura aqui, da lição, vai falar sobre transgênero e transexualidade, terceiro subtópico, tá? E aí quando ele fala sobre isso, ele vai falar sobre esses grupos, né? Para os especialistas, a orientação sexual, e é interessante, para os especialistas, especialistas em quê? Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifique, com qual gênero sente atração sexual, a saber. Aí ele vai destacar alguns pontos aqui na lição, tá? Heterossexual, homossexual, bissexual. Eu destaquei alguns aqui e as suas classificações. Por exemplo, tem a nomenclatura LGBTQIAPN+. Era LGBT, LGBTQ, foi aumentando, cada vez aumenta mais aí. Então, essa sigla, o que ela significa? A letra L significa as lésbicas. O que são as lésbicas? Mulheres que sentem atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo gênero. Talvez você vai falar assim, Davi, você vai falar sobre lésbica, sobre gay, sobre sexo bissexual? Vou. E se a gente não falar aqui, lá fora vão falar para você. Se a gente não orientar aqui, lá fora vão orientar seus filhos. Se a gente não tratar sobre isso aqui, lá fora trata com ele. Você manda ele para a escola e ele volta da escola falando que ele agora é bissexual e você vai perguntar, mas onde ensinou? Na escola. E a gente relutou para poder falar sobre esses assuntos na nossa igreja. Quando eu digo na nossa igreja, principalmente a Assembleia de Deus, o movimento assembleano, relutou para poder falar sobre isso, porque tudo é demônio. Antigamente tudo era demônio, tudo era Satanás. Então o demônio é com espírito, oração, não é bem assim. A gente precisa já ter uma maturação, né, espiritual para poder entender que nem tudo é isso, tá? A obra da carne, ela também, a obra da carne, ela cega o homem. A obra da carne deturpa os princípios bíblicos. A obra da carne, ela confunde o homem. A obra da carne, ela desvia o homem dos propósitos de Deus. Então, há uma manifestação espiritual, claro, aquele que vive uma vida carnal, ele está sujeito ao direcionamento do inimigo. Mas tem coisas que nós precisamos entender na sua esfera natural, que precisam ser tratadas de fato na esfera natural, mas sem perder, claro, a orientação espiritual, ok? Então as lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo gênero. O que são? A letra G significa os gays, homens que sentem atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo gênero. Bissexual, pessoas que sentem atração tanto pelo gênero oposto como pelo gênero que é o seu, ou seja, a pessoa, ela é homem, ela sente atração tanto por homem quanto para mulher, tá? E percebe que é sentir atração, tá bom? A naturalidade, o efeito natural do ser biológico, ele é totalmente desprezado, ok? Pode dar sequência aí. Acho que foi, né? Tá? Isso mesmo. Ok? Na verdade, acho que eu só inverti os pontos aí. Transgêneros. São pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento. Trata-se da identidade de gênero e não da atração sexual afetiva. É natural, dentro do senso biológico, que o homem ele sente atração pelo sexo oposto. Dentro da transgeneridade, dentro dos transgêneros, as pessoas não se identificam com o gênero atribuído no nascimento. Logo, trata-se de identidade de gênero e não de atração sexual afetiva. Então, é aquilo que ela se identifica. Então, o transgênero pode ser todas essas outras citações que nós vamos fazer aqui. Tá? Então, ele não transita diante do seu contexto biológico. Ele acredita que ele pode ser aquilo que ele pensar. Então, não há atração sexual que vai definir ele, mas a sua identidade de gênero. Ok? Queer, o que são os queer? É esse meu que fala queer? A queer? Como é que fala? Queer, né? Obrigado aí. Pessoas que transitam entre os gêneros feminino e masculino ou em outros gêneros em que o binarismo não se aplica. Ou seja, ela transita no gênero que ela quer. Pode falar. Você pode voltar para transgênero e dar um exemplo? Vou dar um exemplo de transgênero, porque eu vou abordar só essa palavra mais à frente. A gente vai falar exatamente sobre isso aqui, para poder falar sobre essa transgressão. Ok?
Assexuais refere-se às pessoas em que não se encaixam no desenvolvimento sexual corporal do sexo masculino e feminino. Deixa eu até passar uma coisa para vocês. De certa forma, para nós, e no primeiro contato, e breve, é de certa forma um pouco confuso, que está muito além da nossa concepção, daquilo que a gente vive aqui no nosso meio. Para nós é homem e mulher e ponto e acabou. E aí, então, a gente percebe, por exemplo, o queer, ele transita entre dois gêneros, né? Entre dois gêneros, mas não se aplica ao binarismo ou ao não binário. Mas o que é o não binário? O não binário, então, a gente percebe até mesmo que as classificações que são estabelecidas por essa ideologia, de certo modo, elas são confusas. Elas são muito confusas. Eu tive muita dificuldade para poder ter essa identificação aqui. Tá? Até por isso a gente está desenvolvendo aqui, para a gente poder ter um norte. Porque para poder explicar de uma maneira bem detalhada é difícil. É difícil, porque está além da nossa realidade. Tá? Na verdade, está além da nossa realidade cristã, mas da nossa realidade social já se faz presente. Tá? Então, isso, então o mais ali que tem no final, LGBTQIA, QIAPN+, o mais é exatamente todo tipo de pensamento, todo tipo de sentimento que eles podem ter, que a gente não tem como mensurar. Seria isso mesmo, né? É isso, né? Eles falam que é um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva, as pessoas podem entrar. Por exemplo, o cisgênero, que nós falamos anteriormente, que é a pessoa normal, que seria o normal, para a pessoa não se sentir desconfortável entrar também no guarda-chuva. Então hoje não tem mais homem e mulher, é o cisgênero. Perceba? Então você tem um ciclo lá de pessoas, um é queer, outro é transgênero, outro é intersexual. Pode falar. Então, desse cisgênero, eles tiraram a caracterização do hétero. Isso. Da heterossexualidade para o cisgênero. Então, perceba que é o mesmo pensamento que nós fizemos na outra aula, como disse do meu vídeo sempre, é sempre a desconstrução. É sempre a desconstrução. Então, ataca para desconstruir. Porque se nós não conseguimos destruir, a gente desconstrói. Porque para eu poder ir contra algo que é forte, é difícil. Então, a narrativa, ela vai desconstruindo aos poucos. A narrativa vai desconstruindo aos poucos. Não, você não nasce hétero. Né? O hétero é tanto um homem ou mulher. Quando fala de heterossexual, está falando da pessoa que tem uma atração pelo sexo oposto. Então, o heterossexual, o homem que sente atração pelo sexo oposto, se relaciona com o sexo oposto. Logo, eu sou homem, sou heterossexual. Me relaciono naturalmente com mulher. A mulher é heterossexual, se relaciona com o homem. Então, essa ideia de heterossexualidade está sendo desconstruída. Tá? Diante dessas abrangências aí de ideologia. Vamos lá. Pode passar. Tem mais aí. Assexuais. Olha aí, os assexuais. Olha o pensamento. Os assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por outras. Percebe mais uma desconstrução bíblica? Porque Deus, ele fez o homem, criou o homem, não é bom que o homem seja só, cria a mulher. Estabelece a mulher. Então, naturalmente, cria-se ali um vínculo, um laço afetivo. O homem, ele fica contente pela criação da mulher, né? Todo homem fica feliz pela criação da mulher também. O que seria o homem ser mulher? O que seria da mulher ser um homem? Sabe que eu estou dizendo assim, tem pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. Então ela vive uma vida ali sem atração sexual. Se ela vive uma vida sem atração sexual, ela naturalmente não cultiva relacionamento sexual com o sexo oposto. Se ela não cultiva relacionamento sexual, ela não gera. Talvez ela possa buscar artifícios científicos, inseminação artificial, coisa e tal. Mas se ela não tem relação e ela não gera, não tem filho. Se não tem filho, como é que desenvolve a sociedade? Mas ela teve inseminação artificial. Fez a inseminação artificial, mas ela não constitui uma família, porque ela não tem a união conjugal. E essa criança vai nascer e vai desenvolver. Isso é um fundo musical? Ficou bonito. Então, olha. Melhorou? Tá, obrigado. Eu tinha pedido antes, mas eu acabei esquecendo. Alguém levantou a mão para poder falar? Pode falar. Você está falando sobre não gerar. Isso. Mas a Lídia já falou outra questão também, né? Mas os filhos não são bem vistos mais. Isso aí. A família, ela acaba sendo desconstruída. E a gente percebe que se trabalha exatamente nas bases, né? Nas bases. Vou falar um pouquinho mais à frente, mas já entrando nesse ponto, até porque o nosso tempo não é tão elástico.
os filhos não são mais importantes, a gente falou sobre o aborto, né? A dessacralização da vida no ventre materno, ou seja, a criança já pouco importa, porque a criança também vem desse pensamento patriarcal, logo também a família pouco importa. A família, na verdade, parece ser uma última barreira para esse pensamento se estabelecer, para esse tipo de ideologia estabelecer, porque eu e você ainda ensinamos em casa os nossos filhos. Vou dar um exemplo claro aqui, um exemplo básico. Teve uma confraternização na escola da minha filha esses dias, e aí uma moça, ela estava com o cabelo um pouco diferente, né? E aí minha filha olhou e ela, a criança, assim, aquela moça está com cabelo de homem. Ao mesmo tempo que eu preciso orientá-la a entender esse respeito, eu também, não é preconceito, eu também me senti bem em ela interpretar aquilo, porque ela consegue olhar para um homem, identificar o que é um homem, identificar uma mulher como uma mulher. E aí eu falei para ela, filha, mas a gente precisa respeitar que as pessoas foi uma escolha dela, mas realmente não é o penteado para um homem, não é o penteado para uma mulher. Então, por mais que seja, eu não posso querer que ela faça uma análise como um adulto, mas ela já está tendo a sua formação estabelecida o seguinte: aquilo ali é para um homem e aquilo ali é para a mulher, aquilo ali é de menino e aquilo ali é de menina. Então ela já está fazendo as separações e distinções. Agora, aonde é que esse pensamento tem se estabelecido? Eles chamam de cultura, mas na educação também. São nas bases. Antes o que se via sendo aplicado muito no ensino médio e nas faculdades, hoje é muito mais comum você ver isso no contexto primário ali. Eu até falava para a minha esposa, né? A gente teve lá o contato com o professor de educação física. Você olha para o professor de educação física, você percebe que o professor de educação física é afeminado. A figura do professor, há tempos atrás, eu vou falar, ficando velho, né? Falar da minha época de primário, o professor era o professor. O professor era o professor. Uma pessoa que transmitia uma autoridade só por estar. Então você vê de fato a presença masculina. Os próprios diretores das escolas, na maioria das vezes, eles eram homens. E aqui não é uma ideia machista nem feminista. Vocês aqui estão entendendo o desenvolvimento da aula que a gente está aplicando. Hoje a gente percebe que a maioria dos professores, eles são homossexuais. São homossexuais. Eu falei para minha esposa, a maioria dos professores são homossexuais. Você pode olhar no primário, inclusive. Então, é um meio que está muito mais contaminado. Então, se a gente não tivesse zelo nas bases aqui, irmão, tira a base que a gente falou. Ela falou, tirou a criança, não se preocupa com a criança. Se a gente não se preocupa com a criança, a gente se preocupa com o futuro. E a gente percebe com isso que o nosso contexto religioso está buscando objetivos equivocados. Que está buscando tanta coisa no presente, querendo recurso, resultado no presente, só que a gente esquece que o futuro também precisa ser estabelecido. Então eu posso ter resultados imediatos aqui no presente, mas se o meu futuro não for garantido lá, daqui a 4, 5, 6 anos, 10 anos, o que a gente vai ter na igreja? Então as bases, elas estão sendo ali é um trabalho eu não vou nem dizer um trabalho de formiguinha, porque já vem tempo, mas hoje é um trabalho muito mais intenso e muito mais qualificado, preparado. São qualificados para isso, preparados para isso, mas na igreja não, na igreja é apenas a salinha das crianças. E uma outra realidade envolvida nas igrejas, que tem deixado o trabalho mais, o ministério tem deixado mais para as mulheres fazer o trabalho de educação religiosa. É um grande erro não ter a presença masculina também, ou até salas só de meninos, salas de meninas, e professor, ou homem, né? Quem estuda também, entendeu? Nós temos falhado nessa parte. Parece que, e aí de maneira até social, o contexto educacional ele foi entregue nas mãos das mulheres. Essa figura do diretor, né? Na época tinha diretor, professores, você via. Hoje você vê pouquíssimos homens dentro das salas de aula. E aí tem algumas aplicações que são feitas do seguinte, é uma área de ensino, é uma área de trabalho que as mulheres elas se inclinam mais a fazer. Então, por exemplo, as mulheres gostam
de áreas que às vezes não dão, inclusive, a mesma remuneração que o homem, né? Tem algumas profissões que os homens eles são mais engajados, outras profissões que as mulheres são mais engajadas, né? Então, tem essas questões, as mulheres se inclinam mais para determinadas áreas, os homens se inclinam mais para outras áreas. Mas, principalmente dentro do contexto de ensino cristão, de ética cristã, de ensino religioso infantil, a gente percebe que os homens eles já praticamente abdicaram disso, né? E aí os homens visam o quê? Mais o ministério. O ministério é para os homens. Eles esquecem que o ministério é um serviço. O ministério, no seu sentido, é eclesiástico, né? Pastor, presbítero, evangelista, diácono. Então, parece que se centraliza nisso. Os homens buscam só, né, o alvo do ministério, aquilo que está mais em evidência. Eles esquecem que esse ministério infantil também pode ser participado, pode ter a efetivação dos homens. É isso? Em um curso, por exemplo, tem um curso da PEC, onde tem 40 mulheres, tem um homem fazendo curso. Bom, é uma leva. Pode falar. Outra consideração também, e aí já... Teria como alguém transitar com um microfone para a gente poder se ouvir? Está todo mundo se ouvindo? Não, né? Para a gente poder se ouvir, tem como, pastor? Que aí a gente transita com o microfone, se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Um jovem bem forte, bem saudável, para poder estar correndo na igreja, de preferência um atleta, alguém que tenha acima de 1,80 m, para poder me ajudar. Me ajuda nesse trânsito com o microfone, para a gente poder ouvir as opiniões e compartilhar. Irmãos, tem mais conteúdo, mas se a gente também não parar para poder fazer esse diálogo, a gente também acaba perdendo. Então, ainda que a gente perca todo o restante do conteúdo, mas se a gente se esclarecer, a gente ganha mais no pouco tempo que a gente tem, tá? Vamos lá, aqui o nosso irmão aqui, joga aqui na frente. Como é que é o nome do irmão? Fábio. Fábio, sabia que Fábio do original grego? Brincadeira. Pode falar. Vai sair aí, pela fé. Pode ser. Pode ser. Apenas um comentário também dentro do que o Genésio trouxe, né, dentro dos nossos arraiais, mas assim, agora um comentário da sociedade, nesse campo do magistério, dos professores, o que a gente também bem percebe e nota é que não só há realmente uma presença majoritariamente feminina, como essa onda, né, da homossexualidade está chegando, porque também os cursos de pedagogia e os cursos de educação, e de uma forma mais ampla, os cursos de ciências humanas, eles seguem uma cartilha marxista na sua formação. Então, o que isso está gerando na sociedade? Formação de professores com esse ideário. Arcabouço marxista. Arcabouço marxista. Que ensina exatamente e fomenta isso. Toda essa aberração. Legal. Obrigado, Fábio. Só uma observação também dentro disso, não que seja como uma crítica também, é uma observação que os homens eles podem desenvolver nessa área também, tá ok? Mas também a gente entende que há de fato algumas áreas em que são destinadas a determinados grupos. Então, não é que as mulheres não possam fazer, os homens precisam estar. A gente precisa entender que as mulheres têm essa qualificação, mas o homem também não pode falar o seguinte: isso aqui é só para a mulher. E nem a mulher falar, isso aqui é só para o homem. Entendeu? A gente precisa ter esse pensamento, porque às vezes o homem, né, o personagem, o homem, ele tem o desejo de falar, mas isso aqui eu não vou fazer não, porque é só para a mulher. Se você sente que você tem inclinação para essa área, faça. Tá bom? Mas as mulheres fazem isso com excelência, tá? Com primazia. A gente não está desprezando as mulheres, não. Os homens têm que fazer isso. Não. As mulheres fazem e fazem um papel excelente e destacam, inclusive, as mulheres do nosso ministério que desenvolvem um papel infantil muito bom. Nós tivemos recentemente agora a Maiara, se formou em pedagogia, né? Pedagoga, que é professora de rede social, parabenizei. Nós temos pedagogos no nosso meio, que são mulheres que orientam debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da orientação de Deus, tá? Então, vamos seguir? Assexuais, falamos pansexuais.
A primeira vez que eu vi esse termo foi, inclusive, lá no condomínio, quando eu comecei a morar lá, uma das moradoras do meu bloco, aí estava conversando, e aí ela falou assim, minha filha é pansexual. Aí eu falei, meu Deus, o que é pansexual? Mas eu não respondi nada. Aí o rapaz até fez uma crítica, um pouco até, ela se sentiu agredida pelo posicionamento dele, mas enfim. Aí pessoas que têm atração sexual romântica por todas as identidades de gênero, ou seja, ela se atrai por assexual, ela se atrai por transexual, ela se atrai por lésbica, ela se atrai por gay, por bissexual, por queer, ela se atrai por todo o campo de gênero, tá? Então pessoas que têm atração sexual romântica por todas as identidades de gêneros, inclusive as que não pertencem ao campo convencional do masculino e do feminino. Fala, meu professor. Uma observação, essa questão, por exemplo, quando se fala do PAN, né? Isso. Entrando dentro da mitologia grega, a entidade PAN, o Deus Pan, né? O híbrido, o homem, o cara. Na realidade, PAN, dentro do mito grego, ele se relaciona tanto com homens, mulheres e animais. Ou seja, tentaram ser sutis aí. Não estou dizendo professor, mas eles estão tentando ser sutis nessa realidade. Só que quando você coloca ali a palavra pansexual, que é uma pessoa que se identifica com todos os gêneros, todos os sexos, e automaticamente com tudo ao mesmo tempo, não querem colocar, mas entra também a zoofilia dentro dessa realidade. E com toda a propriedade entra também o sexo em relação às crianças. Tá? Então, ou seja, você vê que é um perigo assustador essa expressão pansexual. Quando uma pessoa se identifica, eu sou pansexual, ele está dizendo ao mesmo tempo que ele se relaciona com todo tipo de sexo, como você disse, por exemplo, mas também a zoofilia e principalmente essa doença que é a questão das crianças. Então, como você disse aí, com toda a propriedade, a gente está vendo aqui, que é uma confusão mental. Antigamente você tinha somente GLS, não é isso? Era gays, lésbicas e simpatizantes. Então, você vê como é que o negócio foi crescendo, se avolumando, se tornando uma confusão que eu acredito que está na cabeça deles. Nem eles mesmos conseguem entender o que eles estão querendo fazer. Então, essa questão do pansexual aí é nojento. Todas elas são, a verdade é essa. Mas, desculpa aí, Dani. Não, ótimo. Dentro desse ponto, a verdade quer falar também, dentro desse ponto, a gente tem visto hoje, né, até mesmo essa ideia desse relacionamento de pedofilia, também querendo desconstruir isso, como se a pessoa tivesse um transtorno mental. Então não existe mais pedofilia, a pessoa tem atração pelas crianças e é normal, ela tem um transtorno mental que precisa ser respeitado. Não sei se você ouviu, aquele ex-deputado, Jânio Vigos, ele fez uma declaração. Ele disse que o pedófilo ele tem um papel importante na vida das crianças. Isso. Ele tem um papel muito importante. O pedófilo tem um papel muito importante na vida da criança. Isso, porque ele gera um trauma nela. Para ela poder se identificar o seu sexo. O raciocínio dela é o que a gente pensa, literalmente. Agora, na versão dele, ele está dizendo o seguinte: é um papel importante porque mostra para a criança o que ela vai se desenvolver sexualmente, na cabeça dele, na cabeça podre dele. Só que a gente sabe que é uma disfunção, uma destruição, literalmente, das crianças. Vai, transita com o microfone para lá que eu vou falando, pode ir lá. Dentro desses pontos, você vê até as pessoas se relacionando, pessoal, com árvores. Um homem foi preso esses dias, agora não me lembro o país, porque ele estava tendo relações sexuais, não sei se eu posso chamar de relação sexual, com uma árvore. Então, realmente é muito sorrateiro. E aí, só para finalizar, para a Natália colocar, se isso é confuso na nossa mente, como adulto, você imagina isso na mente de uma criança. A loucura que é. Vai, Natália. Todas essas relações LGBTQIA+, colocadas em cima de uma vertente antropocentrista. Tá? O homem ele tem direito de amar quem ele quiser, da forma como ele quiser.
tá? Eu nunca posso colocar da forma como eu entendo que é amor. A nossa forma cristã, a gente entende como amor aquilo que a palavra de Deus nos ensina como amor. Então, quando eles colocam essa questão do amor livre, né, não relativizar as coisas, eu sempre peço que as pessoas tenham cuidado com a palavra relativização, que é algo muito maligno e demoníaco dentro da casa do Senhor. Entra a questão de ter o amor livre, igual você falou. Para o quê? Poder entrar as pessoas que têm relações sexuais com árvores, relações sexuais com animais, relações sexuais com objetos, pessoas amam cadeiras, pessoas têm, elas compram cadeiras diferentes, elas se relacionam sexualmente com cadeiras, e é uma devassidão que vai descendo, gostam de torturas sexuais, torturar outras pessoas, entra a questão de estupro, tá? As pessoas ficam assim, é algo abominável, mas as pessoas, elas entram em conversa, a gente tem que botar isso em questões de internet, tá? Porque cada um conhece a sua mente, seu desejo e suas vontades. Pessoas entram em salas para verem outras pessoas apanhando, outras pessoas, e aí eles tudo colocam que não, essa pessoa talvez ela não é doente, é assim que o libido sexual dela se desenvolve. Então essa questão de pansexual, como o pastor falou, é muito mais degradante, é uma deturbação mesmo de tudo que é aquilo do ser humano. Ele deixa de ser ser humano, ele se torna um animal, porque ele deixa de reproduzir normalmente como pessoa, tá? Bem forte, né? Sério o negócio. Vamos seguir aqui, deixa eu só... Pessoal, muito crítico. A Natália tocou um ponto ali. Eu vou pegando de vocês, tá? Pastor Zé Francisco, pastor Genésio, os irmãos que for comentando, a gente vai pegando alguns pontos e vai dando sequência. Ela fala sobre essa questão do antropocentrismo, né? Tudo, na verdade, se resume à satisfação do homem. Então, é como se vale tudo pela satisfação. Então, quando o homem ele fica no centro, mais uma vez, é uma desconstrução bíblica, ou seja, não há uma intenção de agradar a Deus nas suas relações. Não há uma intenção de adorar a Deus pelas suas relações. Vamos entrar nesse texto aí, Roberto, já está ligado, né? Não há uma intenção de adorar a Deus através de suas relações. Há apenas a satisfação individual. Ou seja, é a minha satisfação. Lembra que nós falamos anteriormente ali no texto, Romano, que fala, de Coríntios, tudo me é lícito, mas tudo me convém? Aquilo que me satisfaz fica em primeiro lugar. Então eu me torno absolutamente algo que também está intrínseco na sociedade, individualista. Eu busco apenas o que é meu primeiro, a minha satisfação, o meu desejo. Então pouco importa se o outro faz sofrer, se aquilo ali me traz desejo, eu vou fazer. Pouco importa se o outro não concorda com isso. Se aquilo ali é bom para mim, eu tenho que fazer. Não é isso que a gente é. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Viva do jeito que você quer. Viva as coisas que você ama. Desfrute ao máximo daquilo que você... Então parece que tudo isso isso aqui, mas está exatamente nos conduzindo a esse individualismo e esse antropocentrismo. E quando o homem está no centro, não tem espaço para Deus. Isso aí tudo se resume a uma palavra: hedonismo. Hedonismo. Primeiro o meu prazer, depois o meu prazer, segundo o meu prazer, terceiro o meu prazer, só vai um tempo o meu prazer de novo e o resto se dane. É isso. Fechou? Não binário, aí seria não binário, mas aí a questão aí já da linguagem neutra já está inserida. Vou aplicar não binário, que é o termo correto, tá? Eles estão colocando a linguagem neutra ali, botei só para a gente poder esclarecer. O não binário sente que seu gênero está além ou entre a convencionalidade de homem e mulher e pode defini-lo com outro nome e de maneira totalmente diferente, englobando um guarda-chuva maior do que a transgeneridade. Então a gente percebe que não há limites para o errado, não há limites para esse pensamento, tá? Cada vez maior. Passa aí para o próximo, a gente vai falar sobre transgênero. Mas o importante, essa lição, ela é importante para você que acabou aqui. Isso aí precisaria de um seminário. Precisaria de um seminário. Porque, imagina, por exemplo, essa questão do não binário aí, por exemplo, a Netflix, por exemplo, lançou um desenho de um boizinho lá,
e ele se classifica como não binário. Não sei se aquela praga boa que trouxe, se classifica como não binário. Tem uma outra películazinha também animada, de um monstro, que também aparece, você vê literalmente essa homossexualidade e essa questão do não binário presente. Recentemente foi lançada também uma outra película em desenho animado, chamada Nimoy, uma coisa assim, coisa do gênero, em que os personagens, os heróis, né, o herói do desenho, entre aspas, ele se relaciona com outro homem e anda de mão dada e se beija, uma coisa horrorosa. Isso sem falar que as séries da Netflix, por exemplo, todas elas têm que ter um casal homossexual, tanto de homem quanto de mulher, quando não tem um, tem uns 4 ou 5 de uma vez. Ou seja, o homem transita dentro disso, dessa realidade aí, o homem transita dentro dessa realidade, tanto faz ele se relacionar com o homem, com a mulher, com qualquer coisa. Então essa questão aí do não binário está simplesmente assustador. E por que precisa ser orientado? Por que a igreja precisa disso? Porque a igreja, como você disse aí, principalmente as Assembleias de Deus, estavam com os olhos fechados durante muito tempo sobre essa realidade. Por causa disso, surgiram o que em nosso meio? Igrejas inclusas, igrejas com esse pensamento queer, por exemplo, ou queer, como disse a Débora. Ou seja, automaticamente percebe-se que há uma necessidade assustadora, urgente de alertar a igreja. Hoje, por exemplo, no mínimo aqui, a gente tinha que estar com no mínimo aqui metade da quantidade de membros que a gente tem. Então, por causa dessa necessidade, o que a gente faz? Não vem? Pega uma terça, pega o outro domingo. Vamos fazer um seminário sobre isso. Precisa. Conversar com o pastor, ver se a gente consegue 4 terças-feiras na curso de ensino, né? Fazer apresentar para ele o projeto. Sobre a aula sobre desconstrução masculina, Isso. ele já está para marcar uma terça-feira. E a gente Então, pode pegar várias. porque na verdade toda a lição desse trimestre ele é muito abrangente. Eu acho que a lição de hoje está pegando todo. Pega tudo, exatamente. Então a gente conversa sobre isso. Vamos ver, de repente faz um seminário, uma escola bíblica eu falo sobre isso, por que não? Vai colocar uma escola bíblica e colocar essa temática. Temos professores, bota a Natália aí para poder ministrar, o pastor Zé Francisco também tem um conhecimento abrangente. Tem pessoas aqui dentro da igreja que têm conhecimento amplo. A gente pode trazer pessoas de fora, mas tem pessoas aqui qualificadas também para a gente poder falar sobre isso. Beleza? Vamos lá para ver se a gente consegue compartilhar mais um pouquinho de informação. Ali o transgênero, o T, o transgênero lá, o T no glossário LGBTQIA+, representa quem se opõe. Olha aí, ó. Transgênero é aquele que se opõe, aquele que transgride, aquele que transcende a ideologia heterocis normativa imposta socialmente. Então, olha só, o transgênero, a palavra trans, é aquele que transgride. Ele está transgredindo o quê? Aqui está dizendo que ele transgride a ideologia heterocis normativa. Lembra que nós falamos que o cis é o normal? Seria o normal? Então está falando que o trans, ele transgride aquilo que é normal. Mas aí é isso que é normal, é bíblico. Então se ele está transgredindo algo que é bíblico, ele está transgredindo contra Deus. Tudo aquilo que é transgride exatamente contra a vontade de Deus. Para eles, essa ideia cis-normativa, uma ideia social, que foi defendida ao longo dos anos como patriarcal, que era exatamente o contexto formado por homem e mulher, ou pai e mãe e a sua prole, seus filhos, a família. Isso é uma constituição social, isso é escravizador, a família é escravizadora. Então eles querem transgredir isso, esse pensamento social de que tudo tem que ser família é uma mentira. Você pode ser o que você quiser, e a jovem dele aplicou sobre isso, né? Esquecer do filho, tem mais isso. Esse negócio de família é um conceito social. A sociedade que implementou isso, então a gente não precisa seguir essa norma. Por quê? Porque o ser humano evolui e a gente precisa adquirir novas normas de relacionamento. Então, trans é aquele que transgride, aquele que transcende, eles se acham superiores, né? Transcendentes, pensamento transcendente, que também é algo bíblico. Paulo vai ter essa dificuldade em algumas igrejas que tinham pensamento glória, saiu agora da mente aqui. Oi? Saiu da mente aqui. Esqueci o termo agora que se usa para o grupo religioso que tinha na época, que se achavam transcendentes, que eles achavam
desprezavam os ensinamentos que tinham ali. Gnosticismo também tinha essa ideia de ser transcendente, pensamento mais elevado, mais além. Ele desprezava, inclusive, o ensinamento cristológico, ok? Então, o que seria a heterocisnormatividade? Perceba que são nomenclaturas difíceis, né? Hétero, que está falando de hétero, nós somos seres héteros. Homem hétero, mulher hétero, somos héteros. Cis seria exatamente o hétero, que é normal. E aí, normatividade é heterocisnormatividade, tudo aquilo que seria normal. São padrões pré-estabelecidos de gênero em consonância com o sexo biológico. Então, a heterocisnormatividade é aquilo que está em concordância com o sexo biológico. Logo, aquele que nasce homem se vê como homem, vive como homem. Que nasce como mulher, se vê como mulher e vive como mulher. Essa é a normatividade biológica. Esse é o sexo biológico que foi criado por Deus. Foi iniciado na gestação e não pode dizer de modo inconsciente, e não se pode dizer de modo consciente. Então, perceba, o que estão dizendo? A heterocisnormatividade, ela começa do ventre materno, a criança é gerada, e a partir do momento que ela é gerada, ela é condicionada, ela é orientada para poder viver como homem. Então, meu filho lá, o Timóteo, nasceu. E aí eu vou implementar na mente do Timóteo que ele tem que viver como homem, porque ele é homem, precisa se comportar como homem, ele precisa viver como homem. Por exemplo, ontem eu conversava com a minha filha, e ela estava falando, foi ontem ou anteontem, ela falou sobre filhos, né? E ela falou que quantos filhos poderia ter. Eu falei para ela que tivemos 2. Ela falou, mas só pode ter 2. Começou aquelas perguntas, né? Mas por quê? Você quer ter quantos filhos? Eu quero ter milhões de filhos e tudo mais. E eu falei, tá bom, mas aí o filho só pode ter filho quando casar, né? Então só pode ter filho quando casar? Tá bom, então eu vou casar com a Miguel. Eu vou casar com o Miguel. Tá bom, ela vai casar com o Miguel, tá? Mas só pode ter filho depois que casar, isso aí. Então só pode ter filho depois que ficar grande, só quando ficar adulto. Mas quando é que eu nasci? Quem nasceu primeiro? Foi eu, foi minha mãe, meu pai, é toda aquela conversa de criança. Mas já ali orientando ela que ela vai crescer, mas se alguém fala assim, teve filho antes do casamento, eu vou falar para ela, tá errado também. Independente se é da família ou não da família, tá errado. Filho, relacionamento sexual, só depois do casamento. Então tá bom, só pode namorar depois do casamento, só depois do casamento. Então toda aquela orientação. E isso, dentro desse pensamento heterocisnormatividade, é isso que eu estou fazendo com a minha filha. Eu estou ensinando ela a ser hétero. Eu estou ensinando ela, você vai ser mulher, você vai viver como mulher, você vai crescer como mulher, você vai se relacionar heterossexualmente, naturalmente, com outro homem, você vai gerar filhos com outro homem, e isso só acontece depois do casamento. Nada de filho antes do casamento, amém? E aí o menino também é a mesma coisa, orientando ela ali, fazendo todas as pontuações, ponto. Para eles isso é uma heterocisnormatividade. Então eles acham que isso foi iniciado na gestação e não pode dizer que de modo inconsciente. Ou seja, não é de inconsciente, nós estamos influenciando. Então ele vai dizer, são colocadas inúmeras expectativas, olha o pensamento, inúmeras expectativas na vida da criança, desejando o futuro certo, dependendo do órgão genital que este ser venha possuir. Deu para poder ficar claro isso aqui? Deu para ficar claro? Ou seja, a criança nasceu, Timóteo nasceu, meu filho nasceu, e aí eu vou começar a orientar ele que ele é homem, né, porque a genitália dele é masculina, ele tem o pênis. Se a genitália fosse feminina, né, teria ali a vagina, então seria mulher. Então, a partir da genitália que ele nasce, eu vou começar a orientar ele. Você é homem, tem que viver como homem, se comportar como homem. E aí, então, eu já planejo o futuro para ele, igual eu estou falando com a minha filha. Ela vai crescer, ela vai estudar, ela vai arranjar um namorado, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai entrar no casamento dela de branco, vestido de noiva. Eu já estou projetando o futuro, estou projetando só porque ela nasceu com mulher, eu estou projetando o futuro. Para eles isso é uma heterocisnormatividade. E deveria ser normal. Hoje não é normal. Não, eu conheço uma amiga minha, que ela é professora, e ela falou que, como é aquilo da sociedade coloca você, né? A criança ela vai para a escola do jeito que ela quiser. Se ela quiser de saia, ela pode, se ela quiser de vestido, ela pode ir. Então, a criança acaba colocando isso na mente que quando ela nasce, ela vai escolher a sexualidade dela. Lembra, então, a sociedade está colocando isso hoje. Lembra do problema você continuar, lembra o problema do menino usa rosa, menino usa azul, lembra? O problema que isso gerou? Conflito, que sempre foi normal,
passou a ser normal. Pode continuar. Então isso acaba realmente. A gente hoje evangélico temos que saber isso. Porque se você não ensinar o seu filho dentro de casa, eles têm a mente fechada. Assim, ainda tem a mente fechada. Igual uma amiga minha falou, Karine, meu filho me perguntou por que o amiguinho dele tem 2 mães. E ela automaticamente não sabia o que responder. Sabe como a gente quando tem a mente fechada, você tem que respeitar. Isso. Você tem que explicar para o seu filho o porquê daquela forma, tipo uma criança. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos hoje, dentro de casa, com certeza a escola vai ensinar de uma forma totalmente errada. E as pessoas, elas veem o seguinte, né? Parece que hoje a pregação é que prende, né? A pessoa diz o seguinte, vou pregar a verdade e vou ser preso. Se nós orientamos nossos filhos o seguinte, olha, ela tem 2 mamães, você precisa respeitar, mas isso é errado. Papai do céu não se agrada. Se ela chega na escola e ela torna isso público, no outro dia te chama na secretaria. Você pode ser preso. Às vezes eu falo assim, você pode ser preso pelo que você prega, mas pode ser preso pelo que a gente ensina para os nossos filhos, irmão. Isso vai muito mais além. Para você ver como é que a nossa visão ainda assembleana ou religiosa ainda está muito sempre no tempo. Pregou aqui a verdade, o pessoal vai entrar, vai prender o pastor. Gente, a tua orientação, teu filho, corre o risco do teu filho, ele sofrer represálias dentro da tua escola. Pode falar. Pedagoga também, mas pedagogo. Pessoal, vocês que trabalham com pedagogia, pessoal que trabalha nessa área, que quer abordar, quer trazer ilustração, vocês têm autonomia aqui mais do que eu para poder falar. Então sintam-se à vontade para poder opinar, de repente fazer alguma correção, que a gente está aqui para aprender junto. A gente vai estender só mais um pouquinho a aula, já fechou 11 horas, e aí vamos ver se de repente na terça-feira a gente vai... a gente vai estendendo. Quanto a isso que a irmã falou também, eu tenho visto, porque o homossexualismo está entrando também como educadores. Tem uma escola que tem um trans que cuida das crianças autistas, das crianças especiais. E a minha filha, aí a minha neta chegou em casa e falou assim, mamãe, tem um tio lá que ele diz que quando ele solta o cabelo, ele vira menina. Aí minha filha falou assim, então, você vai falar para ele, para essa pessoa, quando ele falar assim que ele é menina, você vai falar para ele assim, olha, você não é menina não, você é menina, você pode ter um cabelo grande, mas você é um menino. Aí esses dias ela chegou, mamãe, eu falei para ele. E o que ele disse? Ele disse, mamãe, que ele é menina, mas eu sei que ele é menino. Então, quando a gente ensina, né, ensina a criança no caminho que deve andar, vai fazer a diferença até no meio das crianças. Porque isso ela ensinando em casa, ela está ensinando os amiguinhos. Você tem o cabelo grande, mas você é menino. Não é a sua aparência, não. Eu quero se tornar como menina, então eu vou deixar o cabelo crescer. Não. Você tem um órgão genital masculino, você é menino. Entendeu? O que a irmã falou é isso mesmo. Nós temos que ter a mente aberta. Na creche, a diretora falou, não, aqui tem que ter ensinamento de gênero, agora esqueci. Ideologia de gênero. Ela pode falar, mas na minha sala não vai ter. Menina, menino, menina, menina. Aí até outras pessoas também que são evangélicas fecharam logo a cara e falaram assim, ela pode fazer, mas colocar na nossa cabeça não, porque o nosso ensinamento é o certo. Que ela quer agir como errado, então ela que sofre as consequências. Mas as turmas que têm professores evangélicos, ideologia de gênero está fora. É isso que a gente tem que fazer, a diferença. Que a gente fazendo, nós fazemos assim, a diferença, podemos convencer, influenciar quem está ao nosso lado. Entendeu? Então, muitas pessoas também que trabalham comigo lá, que são espíritas, tem outras religiões, vendo o meu comportamento, está falando assim, não, isso aí está certo. Por que a gente vai adotar o que ela quer? Não, aí fica um grupinho evangelizando os outros que não são evangélicos, que são espíritas, os espíritas conosco,
Aí eu falei assim, meu Deus, olha o que está acontecendo. Então, se a gente pegar por esse lado, nós podemos vencer. Posicionamento, né? Posicionamento. Olha só que interessante, a gente estava falando aqui, a gente está falando, né, que esse pensamento, essa ideologia, tem já estado nos ensinos já infantis, no primário. Aí ela veio lá da creche. Da creche. Qual a faixa etária lá? De 6 meses a 4 anos. 6 meses a 4 anos. Para te ver como é que a nossa... ali no ensino fundamental, né, o primeiro ano, o segundo ano, a creche, com 6 meses a 4 anos, as crianças já têm tido uma influência desse tipo. Pode falar, pastor Lico, pastor Genésio. Falar? Eu estava ouvindo 2 pastores, no Campo Grande do Mato Grosso do Sul, eles contando a Dificuldade que eles estão tendo para contratar professores na área de sociologia, filosofia, educação cristã, escolas cristãs, entendeu? Eles estão com dificuldades para encontrar professores para dar aula na escola cristã. Exatamente. Professores. Exatamente. E eles estavam me dizendo o resultado que eles estão tendo com filhos, pais que levam os filhos para lá na escola particular, da igreja, coisa e tal, o resultado que está tendo na vida dos filhos. Eu fico espantado com o que Deus está fazendo na vida dos filhos. Então, igrejas que estão construindo escolas primeiro grau, e evangelizando e ensinando. Escolas confessionais. Escolas confessionais. Confessionais. Fala. Faz uma ressalva. A gente só precisa estar alerta também, como cristãos, dessa questão de mente aberta e Deixa eu mente só te fazer uma fechada. pergunta, só para... Qual é a tua área de educação? Oi? Tu trabalha em uma área específica nessa área de educação também? Não. A minha esposa é professora do município, do Rio, né? Então a gente conversa Show. muito sobre essas tendências atuais. Legal. Essa questão de mente aberta e que a gente tem que ser mente aberta, isso é meio complicado, porque quando o professor falou que orientou a sua filha para já ser para o normal, para o correto, isso para a sociedade hoje é ter mente fechada. Então a gente aqui, senão a gente se perde no que é mente aberta e o que é mente fechada. Né? A gente está aqui hoje se debruçando sobre esses temas. Se a sociedade vê que a gente está estudando isso, todos nós aqui somos mente fechada. Então é preciso a gente fazer essa ressalva. E uma última que eu fiz na EBD, nessa pauta de desconstrução, um pensador recentemente falou que essa turma quer pôr abaixo 3 pilares da civilização, que é a ética judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, o que trouxe de bom na sociedade civilizacional. Então, realmente a professora pontuou bem. A aula de hoje, ela se conecta com todas as lições e a gente precisa estar realmente atento também nesse ponto. Obrigado, senhor. Vai falar disso. Pode entrar no que vocês quiserem. Os concordam de até 11h30? Vou seguir, tá? Queria fazer uma observação para esquecer. Vamos lá, vamos seguir aqui. Tá? A aula, a gente está aprendendo junto, né? Tá? Muito legal. Realmente, só a gente lamenta não ter um número maior de pessoas, ok? Vou fazer uma observação. Depois eu vou olhar. Vamos lá. Passa aí. Então, aqui ficou claro, né? A outra parte ali, o que é heterossexualidade. O que é heterossexualidade? O que é normal? Criança nasceu um menino lá. Nasceu um menino, genitália masculina, menino, homem, vai ser orientado, guiado, instruído como homem. Tá? Então, isso é heterossexualidade. O hétero não quer dizer só o homem, o hétero quer dizer o sexo. É heterossexual, a pessoa que se relaciona, tem sentimento, tem atração pelo sexo oposto, é heterossexual. Passou disso, é procedência maligna. Passa aí. Olha o pensamento, ó, do transgênero. Uma identidade ligada ao psicológico e não necessariamente a do... É ligada ao psicológico, não necessariamente a do... Está dentro para ler físico, não. Então, ó, o transgênero, ele acha que a identidade está ligada no psicológico, não no físico. Então, pouco importa se você nasceu com a genitália masculina, é o teu psicológico que vai determinar o que você é. Pois nesses casos,
pode haver ou não uma mudança fisiológica para o bem-estar da pessoa. Há aquelas que nascem como homem, genitália masculina, se sentem como mulher, o que ele faz? Cirurgia para mudar o sexo. Tira a genitália masculina para poder fazer inserção com a genitália feminina. E aí também é o contrário. Nasceu como mulher, não se vê como mulher, psicologicamente se vê como homem, e aí então ela vai decidir fazer uma cirurgia para poder colocar a genitália masculina, aí toma hormônios, faz todo aquele processo de desconstrução. É observação, nem tudo é demônio. Desviar-se de Deus torna o homem cada vez mais carnal e vil. O pecado domina e as consequências são desastrosas. Romanos capítulo 1, versículo 18, a gente vai ler todo o capítulo. Pode ser na Almeida Corrigida, mas pode ser na NVT também. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 32. Pode ser na NVT? Acho que a leitura vai ficar mais clara. Dá para fazer uma leitura aqui mais extensiva, mas é importante que o texto ele é muito esclarecedor. Só um instante. Romanos 1, versículo 18. Assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Impedem que a verdade seja conhecida. Olha o versículo 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou o quê? Deus tornou a verdade evidente, sim ou não? Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, enquanto as pessoas estão inexcusáveis. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias, ou ideologias, ou pensamentos tolos, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes. Degradantes, fala aqui de desconstrução, de degradação. Degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou. Serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Aqui não está falando só de sexo anal, não, tá? As pessoas pegam aqui e falam, mudou o sexo natural. Antes o sexo era pela vagina, agora está sendo sexo anal. Não é só isso, não. É muito mais amplo, ok? Sexuais naturais, normais com mulheres, e homens, em vez de terem relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com os outros homens. Em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Está falando da consequência já física do relacionamento sexual entre homens. E diz, dentre outros problemas sexuais que isso pode trazer. Ok? Uma vez que consideraram, câncer também está incluso aqui, tá? Câncer também está incluso. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, olha só. Uma vez que consideraram conhecer a Deus como algo inútil, o próprio Deus entregou a um inútil modo de pensar. Você não quer viver assim? Então vivam. Deixando que fizesse as coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Espalham calúnias. Espalham o quê? Calúnias. Então, caluniando tudo aquilo que Deus estabeleceu. Odeiam a Deus, são insolentes. Olha o orgulho LGBT. Orgulhosos, arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecer a seus pais. Inventam novas maneiras. Não têm entendimento, quebram suas promessas. Não mostram afeição nem misericórdia. Ninguém tem afeição nem misericórdia por ninguém. É só o desejo particular.
sabem que de acordo com a justiça, eles sabem. Deus não vai ter ninguém, Deus não tem o culpado por inocente. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior? O que é pior? Incentivam outros a também fazê-lo. Aí você vai falar para mim, a Bíblia não fala sobre homossexualismo? A Bíblia não fala sobre É difícil, né? Calma aí, que eu vou achar aqui o termo. Esqueci agora mesmo. Não fala sobre transgeneridade, não fala sobre cisnormatividade, sobre transgeneridade, não fala sobre transgeneridade. Não pode falar na sua literalidade, nas linhas ali. Mas os princípios aqui não são evidentes? É difícil falar, né? Parece que eu falo em língua estranha. Tá? Então, a gente percebe que, embora os textos não falem diretamente o texto transgênero, bissexual, mas aqui está uma prova clara dessa manifestação divina, da palavra de Deus orientando uma comunidade que exatamente era influenciada por esse pensamento de idolatria, de corrupção moral, que tinha os seus deuses lá, né? Que era o deus a deusa Afrodite, a deusa Diana, né? Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade, a deusa Afrodite, a deusa do amor. Então a gente percebe que tudo isso está dentro desse mesmo contexto. Tá bom? Professor, Davi? Pode falar, pastor. Nesse período que Paulo escreveu isso daí, o que estava acontecendo lá em Roma? Pompeia era uma cidade devassa. Com promiscuidade. Deixa o senhor começar com o microfone, porque é importante. Então, nesse período, parece que Paulo faleceu em 67, pois tal, já estava em Roma, mas nesse período aí, Pompeia era uma cidade mais devassa da Itália. Era um local de veraneiros políticos, local de prostituição, de orgia, todo tipo de práticas pecaminosas. Então o que ele escreveu era o que estava se referindo ao que estava acontecendo na época dele. Porque Pompeia, no ano 70, o que aconteceu? O vulcão Vesúvio entrou em erupção, destruiu a cidade. Hoje eles estão descobrindo o que estava por baixo daquilo lá. Eles estão descobrindo hoje, os pesquisadores aí. Exatamente, arqueológico. De 1780 e poucos para cá, eles estão descobrindo que as paredes eram pintadas com práticas sexuais, os ornamentos, entendeu? Serpentes, cadáveres, era tudo os ornamentos deles, o comércio deles lá. Então, tudo isso que Paulo se referia estava acontecendo. O Vesúvio veio e destruiu toda a cidade lá. Está submergido até hoje. As pessoas que morreram, mais de 10 mil pessoas morreram. Entendeu? Depravação. O que ele está passando é que quando Paulo escreve, é um contexto de depravação. Inclusive, alguém disse que o Vesúvio foi a ira de Deus contra os habitantes de Pompeia, justamente por causa dessa devassidão doida. As reuniões deles, as reuniões sexuais, né? As cerimônias, para ser mais exato, cada senhor levava seu escravo sexual, daí surgiu as palavras erastas e falqueniastas, por exemplo, e esses escravos sexuais, então, todos que estavam dentro do ambiente, eles cultuavam ao mesmo tempo o falo masculino como uma divindade, e eles entravam, bebiam, se sexualizavam no mesmo ambiente, e ali eles faziam todas as necessidades, tudo no mesmo ambiente, comiam, bebiam, era uma loucura, era uma insanidade. Foi por causa disso que alguém disse, né? O Vesúvio foi o sinal da ira de Deus e destruiu literalmente Pompeia por causa dessa podridão avassaladora. Essa lição é importante por causa disso, porque a leitura feita com toda a propriedade mostra, como você disse, que todos os requisitos aí citados estão ligados literalmente. Você percebe que tem textos que falam com toda a propriedade justamente o que está acontecendo. Precisamos ficar atentos. Essa foi a última ressalva. É isso. Não, a ressalva é sempre importante. E aí, dentro disso... Uma mulher, né?
primeira parada gay foi em Roma. Foi em Roma, né? Vestia o seu efebo como mulher, ali afeminado, pintado, e ele desfilava em cima, e o povo da cidade tinha que ali ovacionar, né? Aquele homem, o rapaz, o adolescente jovem, a menor de idade, ali como uma mulher. E ali tinha festa, eram 1, 2 dias, e ali às vezes era até permitido homens que já tinham a vontade de se vestir como mulher, se vestir como mulher. Então essas devassidões que nós vemos agora, elas sempre existiram. Épocas da humanidade, a história da humanidade, elas são marcadas por essas devassidões. E agora, o que muda é que eles estão tentando colocar como se nós viéssemos entrar na era do iluminismo novamente. Como seria dessa forma? O calendário escolar, daqui a uns anos, ele já é. O calendário escolar, ele tem que ser incutido com pautas das minorias. O que são minorias? Problemas raciais, problemas de baixa renda. Então, homossexualidade, né, essas diferenças, elas entraram como pautas nas minorias, através de quê? Pessoas que têm mestrado, doutorados em Harvard, Oxford, pessoas homossexuais, começaram a colocar esses estudos científicos, eles vão entrando. Então, quando você se forma, você tem doutorado, mestrado, porque você é uma pessoa, para você estar à frente de uma secretaria de educação, você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado, você tem que ter um curso fora. Então, o que eles recebem? Eles recebem esses livros, eles recebem esses artigos científicos. Então, eles já se alimentam disso e é colocado através das pautas. A partir, para mim, eu já concordo desde agora, porque já eles conseguiram entrar nas pautas de minoria. A era que nós entramos são a era de pautas de minorias. Essas eras de pautas de minoria, eles acreditam que o mundo vai avançar para ser um mundo melhor. Então, isso não é que estão querendo implementar, já está implementado. Já está implementado. Se nós não buscarmos, através do Espírito Santo de Deus, direção para lidarmos com os nossos filhos ou com os nossos parentes dentro de casa, através da genuína e verdadeira palavra de Deus, vão ser derrubados e consumidos, levados como honras, porque é algo que já é implementado. Tá? Mais alguém levantou a mão? Falar? Oi? Acho que eu nasci agora. A grande agravante desse detalhe, de tudo que a irmã trouxe agora, bem bonito, com certeza, com todo conhecimento, mas a grande agravante que nós estamos vendo nesse período do século XXI, que a história já vem dizendo, desde aquele período que aquela rapaziada quis invadir a casa de Ló, porque tinha lá 2 homens bonitão, lembra? E queriam invadir, então o negócio é antigo. Mas o problema principal, atual, é que eles querem que nós venhamos engolir o que eles estão fazendo, e eles querem trazer isso para dentro da igreja. Deixar o que é santo, deixar de ser santo. Esse é o problema mais grave. Já que o negócio é antigo, já é de muito tempo, então nós estamos precisando realmente de ter bastante conhecimento do assunto para não deixar deixar de ser santo o que é santo hoje, que é o que eles querem fazer conosco. Eles querem entrar dentro da igreja, eles querem fechar nossa boca de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, na antiguidade, lá no passado, não era bem dessa forma. Eles ficavam para lá, dentro dos armários, guardados, escondidos, e agora não. Agora não só saíram dos armários, como querem nos calar. Esse é o grave. Aí nós temos que fazer o quê? Temos que estar preparados, como o querido falou, mente aberta. A nossa mente é fechada, sim. A nossa mente é fechada para eles. É fechada. E vai ser fechada. Nossa mente é blindada, sim. Entendeu?
Entendeu? Porque por pecado, nossa mente vai ser fechada. Nossa mente vai ser aberta no tratar, no respeito, tudo bem, cada um fica lá, mas deixa a gente aqui. Deixa a gente aqui. Porque senão vai encarar o jeito de frente, né? Fala de novo, não? Pessoas grandes ministeriais, elas querem o quê? Elas vivem dessa forma, mas elas encontram isso uma forma de eu poder o quê? Não, eu vou poder sair um pouco. Eu estou aqui dentro, eu quero ficar aqui dentro da mesma forma que eu tenho meu pecado. É igual eu estava comentando com você que pastores das igrejas batistas, pastores grandes, né? Cantores grandes gospel, foram o quê? Excluídos. E aí levantou aquele problemão, ele falou, não quero saber se é cantor, se ganhou Grammy, se escreveu sei lá quantas letras, se isso. Aqui eu não quero, não vou compactuar com isso. Não queira me convencer que aquilo que é. Aí começou a abrir as outras igrejas, né? Levantaram um movimento contra esse pastor, que ele tem rodado os Estados Unidos dando esse estudo, esse pastor da Batista. Devido a isso, tem pessoas grandes dentro das igrejas, todas as vertentes, Batista, Assembleia, Presbiteriana, que estão tendo atos homossexuais, então eles tentam também colocar através de livros, através de como é que se diz? Esses cursos aí que o pessoal dá. Vai infiltrando, né? Isso, eles vão infiltrando essas ideias. Então, isso aí, pessoas que estão dentro da casa de Deus, por isso que eu falo, a palavra relativizar a Bíblia, as coisas de Deus, é algo muito demoníaco. Por quê? Porque o fato de eu não relativizar a palavra, eu recebo tudo aquilo que eu tenho. Ah, não, também não é bem assim, né? Eu li assim e eu não entendi dessa forma. Então, meu pecado que está infiltrado ali, talvez a forma como o outro... Ah, não, aquela forma ali que ele leu, pode ser esse entendimento. A Bíblia, ela só tem um entendimento só. Gente, realmente é muito amplo, né? É bem delicado, mas, como foi dito, né? Nós precisamos permanecer, tá? Nós precisamos resistir. Estamos sendo orientados, avisados, esclarecidos na manhã de hoje, mais uma vez por Deus, concernente a essa ideologia nefasta. Estamos sendo aqui bombardeados por conhecimento bíblico, bombardeados por alertas que vem do Espírito Santo de Deus para nós, para sabermos orientar os nossos filhos, para sabermos orientar as nossas crianças na igreja, para poder saber orientar os nossos irmãos na igreja também, para que a gente possa estar consciente. Eu me recordo quando Paulo ele vai inclusive vai sair de viagem para poder ir para Roma, para poder ser julgado, que ele sai da cidade de Éfeso, ele fala para eles, olha, eu estou saindo aqui, mas vão vir falsos profetas aí como lobos aí para poder devorar vocês. Então ele já sabia o que estava por vir, ele já sabia o que estava por acontecer. E Jesus também vai orientar uma das cartas, uma das igrejas da Ásia também, que eles deveriam se preparar para os problemas que também estavam por vir. Então Deus sempre deixa a sua igreja ciente, Deus sempre deixa o seu povo ciente daquilo que está por vir, mas nós precisamos fazer valer esses alertas, essas orientações e nos posicionar e nos blindar, mas ao mesmo tempo também saber nos posicionar para poder confrontar esses relacionamentos, que é a ideia exatamente da apologética. Okay? Tópico 2, reafirmando a visão bíblica. 3 pontos: constituição biológica, moral e a constituição da sexualidade. A gente não vai entender como só esses pontos aqui. Vamos lá, passa aí. A constituição biológica, em Gênesis 2:7, nosso Senhor ratifica que desde o princípio da criação, Deus os fez o quê? Macho e fêmea. Deus fez o quê? O gênero deste corpo é definido pelo sexo da criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Então o gênero do corpo é definido pelo sexo da criação. O gênero não é definido pelo social. O gênero é definido pelo sexo da criação.
Ali, ó, terceiro ponto, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Ou seja, a pessoa é do sexo que ela nasceu. A sua genitália define a sua sexualidade, não a sua cultura que define a sexualidade. Não é o pensamento social que define a sexualidade. A sexualidade ela é definida pelo órgão genital, pela característica biológica do ser. Nasceu homem, nasceu lá com piu-piu lá, é um menino, não tem jeito, não muda isso. Nasceu menino, nasceu lá com a pepequinha, menina, criança, é menina, é mulher e acabou, encerrou o assunto. Não tem relativização, não tem pensamento deturpado, não tem mudança. Ah, eu nasci aqui, mas estou no corpo errado. Esquece isso, esquece isso. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus, a constituição moral. Nós fomos criados à imagem e semelhança moral de Deus. Quem veio aqui na terça-feira, o pastor Rafael Velhinho, ministrou, falou sobre os atributos morais, atributos imutáveis, atributos mutáveis de Deus, tudo isso aplicado. Nós somos criados à semelhança moral de Deus. O pecado corrompe o quê? Moralidade do gênero humano. O pecado corrompe a moralidade do gênero humano. O pecado corrompe a moralidade. Tem só dois aqui. Vamos lá. O pecado corrompe a moralidade. Isso aí. Gênesis 6:5, Romanos 1:18 e 32, acabamos de ler. O plano de Deus é a renovação segundo a semelhança moral original. Ok? Vamos lá. Próximo. Deus criou, o pecado degenerou, mas Cristo veio para regenerar o homem. Eu não sabia para ver se vocês estavam ligados, se vocês entenderam. Eu falei aqui de propósito, só para ver se vocês iam me corrigir, porque na hora que eu pedi para vocês falarem, vocês me falaram. Deus criou, o pecado degenerou, mas Cristo veio para regenerar o homem em sua totalidade. Nosso corpo, alma e espírito precisam ser santificados. Paulo orienta em Romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Não reine, portanto, o pecado no nosso corpo. A imoralidade é uma afronta ao corpo que foi criado por Deus, sim ou não? Sim. Logo, nossa moral também é regenerada através de Cristo e da palavra, sim ou não? Sim. Constituição da sexualidade. Vamos lá, próximo, para a gente fechar, tá? Acabou aqui. Deus criou macho ali está com uma letra diferente ali, né? Macho e fêmea, já está instituindo a sexualidade, pois era também propósito seu unir o homem sexualmente com a sua mulher. Jesus associa a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, 4-6. O relacionamento sexual bíblico prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, visando a realização conjugal e procriação da espécie. Ou seja, há prazer em Deus no relacionamento entre homem e mulher sexualmente e também a procriação dos seres. A união monogâmica e heterossexual. Monogamia é o relacionamento apenas de um homem com uma mulher, um homem só. Poligamia, vários relacionamentos, vários homens, várias mulheres, um relacionamento aí poligâmico. Mas a união monogâmica, heterossexual. Nós somos heterossexuais, homem heterossexual, mulher heterossexual. Homem hétero, mulher hétero. Configura o modelo bíblico de sexualidade. Na carta aos Efésios, Paulo faz uma analogia entre o relacionamento do homem e da mulher, como de Cristo para a igreja. Tá? O plano divino, sexo, gênero, sexualidade, não são meros estereótipos, irmãos, de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. O último ponto aí para fechar. Acabou, né? Não, volta aí, fechou. Tá bom? O próximo a gente fala em uma outra ocasião. Beleza? Teria muita coisa. Teria mais umas 10 slides aí. Irmãos, pode falar, meu pastor. Só para concluir. Sim. O que está acontecendo está dentro da sabedoria humana, animal e diabólica. Está lá em Tiago. É o comportamento dessa sabedoria que está em prática. Humana, animal e diabólica. É sobre o orgulho. Ele fala aqui: mas não vos orgulheis nem que traz contra a verdade, se tendes inveja amarga. Põe no penúltimo slide, por favor. Se tendes inveja amarga e tem sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. É isso. É um verdadeiro vale tudo. Os militantes negam os fatos, negam a biologia, sim ou não? Negam a anatomia e também a teologia, porque é a palavra de Deus. Eles negam a tudo em busca da imposição de suas ideologias. É uma ideologia sem lógica, nefasta e diabólica, que visa destruir o homem, destruir a família, destruir a igreja, destruindo o homem, a família e a igreja, e destruir a sociedade, através da corrupção de princípios bíblicos. Conclusão: o sexo e o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades: masculino e feminino, ou seja, homem e mulher. Deus não errou, tudo que criou era muito bom. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece o quê? Imutável. Amém? Se eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Devolvo a direção aqui a nossa irmã. Vamos fazer uma oração nesse momento? Se coloque de pé. Pastor José Francisco está aí ainda? Não? Tinha pensado nele, orar. Tinha pensado nele, né? Natália, vem cá, Natália, orar. Vamos fazer uma oração? É claro que hoje a gente vê esse pensamento de maneira mais intensa na mente dos nossos jovens e adolescentes. Só que isso não para apenas sobre eles. Para também nas crianças, e também tem muitas pessoas já adultas, formadas, até casadas, que têm sido influenciadas e cultivando esse tipo de pensamento. Então a oração vai ser uma oração de maneira geral, para orar para que Deus possa exatamente dar sabedoria, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Salve Maria Igreja, Pai do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Salvador Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Pai, na Tua presença, na Tua casa, Espírito Santo de Deus. Antes de tudo, Senhor, somos gratos pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeste neste dia domingo. Estamos aqui aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Senhor, nos alicerçando na Tua rocha, na Tua salvação, nos alicerçando, Pai, na Tua verdade, na Tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, a Tua palavra que liberta, salva, cura, a Tua palavra que entra na divisão, Senhor, da nossa alma, a Tua palavra que entra, Senhor, no nosso interior. Pai querido, Pai amado, visita, Senhor, nesta manhã, cada membro da Delve, toma a mente, toma o coração. Senhor, se algum membro, Senhor,
Música